Opa, senta aí, velho. Senta que aí vem história. História hoje da Primeira Guerra Mundial. Hoje a gente vai entender um pouquinho dos motivos que levaram à deflagração daquela que ficou conhecida na época como a Grande Guerra. Obviamente que ninguém sabia que ia ter uma segunda depois, né? A Europa, a gente costuma dizer, no início do século XX, que era um verdadeiro barril de pólvora, prestes a explodir a qualquer momento por qualquer faísca que acontecesse. A gente vai ver agora por que barril de pólvora e que faísca foi essa que aconteceu. Beleza? Bora lá. Primeira coisinha para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, as causas, né, o que estava por trás da Primeira Guerra Mundial, é a questão do imperialismo. Aquela disputa de colônias, de territórios no continente africano, principalmente, no sul da Ásia também, entre os países europeus industrializados. Essa disputa, né, entre países europeus industrializados, vê bem, segunda revolução industrial, né? Mais países estão industrializados, vários países europeus e até fora da Europa, já Estados Unidos e Japão, já na segunda metade do século XIX, ali finalzinho do século XIX, Estados Unidos e Japão já estão industrializados também e mais vários países europeus, pois são esses países europeus que vão começar a disputar mercados no continente africano e essa disputa, em vários momentos, vai ser absolutamente desigual. Algumas potências europeias, como Inglaterra, França, Bélgica, até ficaram com grandes extensões de terra na África. Outros países, né, que vieram depois, principalmente a Alemanha e a Itália, os países mais jovens de então na Europa, né, os dois países surgem unificados como um país mesmo na década de 70 do século XIX, então esses aí vão ficar para trás nessa corrida imperialista, né, nessa corrida por territórios na África. Então vão ficar com as piores terras possíveis, territórios, com pouca população, território que não oferecia muito mercado consumidor, não muita matéria-prima também, e territórios distantes. A Itália, por exemplo, fica lá com o chifre da África, né? Com aquela região extremamente pobre, e numa época onde ainda não tinha o canal de Suez, tinha que dar toda a volta ali no continente africano para chegar lá, né? Então, alguns países estão bastante satisfeitos com as suas possessões, com seus territórios no continente africano, outros nem tanto, né? Alguns países já estão insatisfeitos, né? Principalmente a Alemanha e a Itália e especialmente a gente vai ver a Alemanha, né? A Alemanha começa com uma política externa bastante agressiva para tentar reverter essa situação. Política externa é essa que a gente entende através da construção, da formação de alianças, já no século XIX mesmo, para ir para cima das outras potências, né? Já em 1874 a Alemanha está se unindo com a Rússia, a Alemanha e a Rússia já têm uma união, a Rússia não estava lá muito industrializada nessa época ainda, porém vê na chance de aproximação com uma potência ali da Europa Central, uma maneira de crescer. A questão é que depois vai entrar na aliança o Império Austro-Húngaro, que dominava ali, pretendia dominar toda a Península Balcânica, região então habitada, região onde viviam os chamados povos eslavos, né, povos de mesma origem da Rússia. Então a Rússia vai acabar se retirando da Tríplice Aliança, em seguidinha entra a Itália, ela continua com 3 países, continua sendo chamada de Tríplice Aliança, então agora com a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro lado, já sentindo, né, que essa aliança vai se voltar contra si, a Inglaterra e a França, embora fossem rivais, embora fossem tradicionais inimigos, acabam se unindo também e conseguem a adesão, entra para esse bloco de Inglaterra e França, a Rússia, que tem uma posição estratégica fundamental nesse contexto. Embora a Rússia, né, ainda estivesse longe de ser uma potência, estivesse longe de ser um país industrializado, mas olha aí no mapa a importância que tem a Rússia ter entrado nesta aliança juntamente com a Inglaterra e com a França. Ela ajudava a cercar a Tríplice Aliança. Não fosse a Rússia, numa eventual guerra, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália podiam deslocar 100% de suas tropas para o oeste, né, para cima de Inglaterra e França. Porém, com a Rússia do outro lado, cercando a Tríplice Aliança, já não dá mais para eles fazerem isso, né? Então a Rússia tem um papel chave, embora
né, como eu falei, fosse um país ainda pobre, um país muito longe, né, de rivalizar com Inglaterra e França, qualquer um deles, mas tem uma posição estratégica fundamental dentro disso. Então a gente tem também ainda em jogo, né, nessa questão, nesse contexto aí que está formando-se para a Primeira Guerra Mundial, essa questão, então, principalmente, que a gente pode simplificar bastante ali, principalmente entre Alemanha e Inglaterra, né, lucros da burguesia alemã, que em vias de se industrializar, pela chamada via prussiana, a partir de cima do Estado, versus os lucros da burguesia inglesa, né, já aí um século e meio mais ou menos industrializada. Além disso, nós temos também como precipitador, aí, como outro contexto para esse conflito, para a Primeira Guerra Mundial, o revanchismo, né, o sentimento de revanche bem forte que persiste aí entre os franceses desde a Guerra Franco-Prussiana de 1870-71, em que a França perdeu territórios importantes para a Alemanha, justamente na Guerra de Unificação alemã. A França perde ali o território da Alsácia-Lorena, divisa entre a França e a Alemanha, uma região rica em ferro, para a Alemanha vital, para a Alemanha que está surgindo, quer se industrializar rápido, então teve uma importância crucial nessa região. Os franceses não se contentam, não se conformam, né, em ter perdido esse território para a Alemanha, né? Então tem essa questão ainda bem forte, né, esse revanchismo francês em relação à Alemanha. Alemanha e Itália tem aí a questão de mercado, colônia, né? Colônia no continente africano e tal, busca de mercado consumidor, matéria-prima, mão de obra barata. Então as motivações alemãs e italianas são essas. Tem ainda a questão da Rússia. A Rússia e o Império Austro-Húngaro estão disputando, têm interesse na mesma região. A região da Península Balcânica, que abrigava, como eu falei, aqueles povos eslavos. O Império Austro-Húngaro está de olho em dominar a região, os russos, o Império Russo está de olho na população eslava, mesma origem russa, né, e que eles viam como desgarrados do território russo, queriam trazer para dentro também. Então esses dois países têm essa questão bem forte, né, essa questão bem latente entre si. Com isso tudo, né, a gente observa então que a Europa, né, no início ali do século XX, nos primeiros anos do século XX, a Europa, como eu falei, né, um verdadeiro barril de pólvora, prestes a explodir a qualquer momento, né, por qualquer faísca que acontecesse, que fosse acesa ali perto e tal, só que nenhum país quer dar o primeiro passo, nenhum país quer ser o responsável, quer dar o primeiro tiro e tal. Essa faísca vai acabar acontecendo no dia 28 de junho de 1914, né, o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, vai acabar, né, sendo esse precipitador da Primeira Guerra Mundial, na medida em que o Império Austro-Húngaro vai para cima da Sérvia, cobrando satisfações. A Rússia vai querer tirar satisfação também, como assim, vai atacar um povo eslavo e tal, e a Alemanha vem em socorro do Império Austro-Húngaro, Inglaterra e França em socorro da Rússia, e aí a gente tem, né, a deflagração do conflito. Não foi instantaneamente, né? Assim que deu o assassinato e tal, levou-se quase um mês para o início da guerra, né? Mas as motivações aí de cada país, aquele jogo de xadrez e tal, quem vai para cima de quem primeiro, quem são os peões que vão para frente e tal primeiro, esse assassinato acaba liberando isso aí, acaba liberando, né, esse potencial que já estava bem latente. Lembrando, o assassinato foi só a faísca. Como a gente viu aqui nesse vídeo, já tinha muita coisa aí acontecendo. Uma guerra mundial não começaria pelo assassinato de uma pessoa, ainda que um herdeiro de um império, né? Mas mesmo assim não se começa uma guerra envolvendo tantos países como a Primeira Guerra Mundial por causa de um assassinato. Ele foi aquela faísquinha que deu início ao conflito. Lembrando, os países já estavam formados em blocos, a Alemanha já estava se armando rapidamente. Os alemães, nos primeiros anos do século XX, entre 1900 e 1913, eles conseguem produzir, conseguem fabricar o triplo de navios de guerra que a Inglaterra, por exemplo, o primeiro país a se industrializar, fabricava.
né? Então já se estava numa corrida armamentista, esperando-se, né, quem daria o primeiro passo, qual seria o peão que ia dar ali, que ia fazer o primeiro movimento, certo? Em outros vídeos, então, mais adiante, a gente vai ver um pouco mais da Grande Guerra, como era chamada na época, ou da Guerra Europeia, como os Estados Unidos, que assistiam de fora, até 1917, né, assistiam de fora, chamavam, né, a Guerra Europeia, a Grande Guerra e tal. Em outros vídeos, mais adiante, a gente vai ver um pouco mais do desenrolar desse conflito. Agora era para tu entender a formação, o início, como que começou essa bagaça toda. Beleza? Já sabe o que fazer, né? Jingle Bell, sininho, escreve, curte, tal, aquela coisa toda. Tem aquele teu amigo lá, lembra dele, da outra escola lá, que está estudando esse assunto, que está no 9º ano e tal. Manda para ele também o linkzinho. Ele vai curtir, ele vai gostar de assistir antes da prova e tal. Beleza?